Paz, irmãos. Eu queria partilhar com vocês uma palavra que ela fala sobre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta? Irmãos, os falsos profetas, por exemplo, eles sempre vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele não é bem-vindo. Ele não será bem-vindo. Por onde ele passar, ele não é bem-vindo. Porquê? Porque ele estraga os momentos. Ele é aquele que estraga a festa. Ele é aquele que não passa a mão pelo pecado. Ele é aquele que não passa a mão pelo erro. É aquele que chama a atenção do povo. Aquele que corrige o povo. Aquele que exorta o povo à mudança, ao arrependimento. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, no Antigo Testamento, diz: quando um profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, estas palavras não proveram do Senhor, ou estas palavras não vieram do Senhor. Com a soberba falou aquele profeta, não tenhais temor dele. Irmãos, aqui Deus nos fala de um profeta que fala na soberba, um profeta que fala na vaidade, porque muitas das vezes o falso profeta ele vai falar para vocês, para nós, aquilo que será do nosso agrado, aquilo que será do agrado do povo, aquilo que agrada ao mundo, aquilo que agrada às pessoas, e não palavras de exortação, não palavras de correção. Por exemplo, nós vemos o profeta Jeremias, no capítulo 14, do versículo 13, Jeremias diz assim a Deus: Senhor, os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz neste lugar. Então, nós vemos já no Antigo Testamento, irmãos, haviam profetas que diziam para o povo que não iria haver espada, ou seja, que não iria haver guerra, que tudo iria dar certo, que tudo valeria a pena. Ou seja, diziam ao povo que eles iriam comer do bom e do melhor, e que iria haver muita prosperidade, que iria haver muita restauração, que iria haver muita cura, muitos milagres, que iria haver muito dinheiro, que iria ter só vitórias, iria só ter bênçãos. E hoje em dia é igual. Aliás, hoje em dia nós estamos vivendo, é pior ainda, irmãos. Hoje em dia está pior ainda. Então nós vemos ainda no versículo 14, do mesmo capítulo de Jeremias, nós vemos Deus respondendo a Jeremias. Jeremias, ele estava a lamentar-se. Jeremias, ele estava a lamentar diante de Deus aquilo que os falsos profetas estavam ministrando diante do povo, aquilo que os falsos profetas estavam proclamando ao povo, o engano, ou seja, estavam distorcendo a vontade de Deus, estavam distorcendo a palavra de Deus. Só que eles diziam que vinham a mandado de Deus, eles diziam que aquilo que eles falavam que vinha de Deus. E então nós vemos o Senhor, nós vemos Deus falando acerca desses homens, esses profetas. Então Deus diz: eu não os mandei, eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei a ordem de eles irem, nem lhe falei para que eles fossem. Isso é uma visão falsa. Isso é adivinhação, é vaidade, é o engano do seu coração, é o que eles profetizam para o povo. Ou seja, Deus estava mostrando a Jeremias que não era Deus que tinha mandado aquele povo, mas aquele povo estava pregando, aquele povo estava profetizando em seu coração. Estavam dizendo que Deus tinha mandado falar quando Deus não mandou falar. Eles estavam falando de maneira carnal, eles estavam agindo carnalmente, eles estavam agindo como homens e não como profetas de Deus. E então, esses profetas, hoje em dia, eles acham que podem
prever o futuro. Hoje em dia nós vemos profetas que dizem prever o futuro, que podem prever o futuro, eles se gloriam, eles em vez de dar a glória a Deus, de dar a reverência a Deus, eles se gloriam a eles próprios. Eles dizem, eu posso isto, eu posso fazer aquilo, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que não vai acontecer. Eles acabam por se vangloriar, acabam por se gloriar a eles próprios, falando então em nome de Deus, mas Deus não falou nada para eles. Eles agem na carne, eles se gloriam neles próprios, eles se gloriam naquilo que eles falam. Por isso nós precisamos estar preparados, nós precisamos, irmãos, estar vigilantes, nós precisamos estar de olhos bem abertos, de ouvidos bem abertos, para poder entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos discernir aquilo que é mundano, aquilo que é carnal e aquilo que vem de Deus. Mas Deus, Ele continua a falar no versículo a seguir. Deus continua a falar acerca desses falsos profetas. Então, portanto, diz o Senhor acerca dos profetas que profetizavam no seu nome: eu não os mandei. Contudo, eles falam e eles continuam falando. Eles serão consumidos à espada e à fome. E mais, o povo a quem eles profetizaram serão também lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Eu derramarei sobre eles a sua maldade. Deus, irmãos, Ele está falando para o profeta Jeremias assim: olha, Jeremias, esses que estão pregando, eles são os primeiros a dizer ao povo, mas eles também serão os primeiros a cair. Eles serão os primeiros a morrer pela minha espada e pela fome. E o povo que acreditou nesses profetas, e o povo que acreditou na maldade desses profetas, esse povo também é mau, e então esse povo também vai morrer, Nós precisamos entender, irmãos, que nós, nas nossas lutas, na nossa vida, vai ter espada sim, vai ter luta sim, vai ter, irmãos, vai ter luta, vai ter fome, vai ter perseguição, vai ter tribulação, vai ter dificuldade. Jesus está voltando e a cada dia mais as dificuldades, as tribulações, os dias maus vai apertar. E então nós precisamos entender que o Apocalipse está se cumprindo, Jesus está voltando. Então nós não temos que dar ouvido aos falsos profetas. Nós temos que ouvir sim aqueles profetas que falam em nome de Deus, que trazem exortação, que trazem correção, que estão chamando o povo à correção, que estão chamando o povo ao arrependimento. Nós temos que olhar para os verdadeiros profetas e deixar os falsos profetas da mão. Deus tratará deles segundo as suas obras. Então nós precisamos entender. Muitos profetas, hoje em dia, muitos falsos profetas, eles querem mudar a palavra de Deus. Eles querem mudar, eles querem reverter a palavra de Deus. Eles querem abafar a verdade. Eles querem abafar a verdade, eles querem enganar o povo, eles querem extorquir o povo. Mas eles não podem fazer isso. Eles não podem mudar a verdade. A verdade não pode ser mudada. A palavra de Deus não pode ser mudada. Não pode. Então nós precisamos apenas aprender. Nós precisamos apenas de nos preparar, de estar preparados, de ouvidos bem abertos e de olhos bem abertos, de nós estarmos vigilantes a todo o tempo e a toda a hora, para que ninguém nos engane. Vivemos um tempo de seitas, irmãos, como nunca houve. Vivemos um tempo de espíritos enganadores tomando conta de muitas dominações, de muitas igrejas. Nós vemos doutrinas malignas, doutrinas enganadosas. Nós vemos pastores e ovelhas que são lobos maus. Precisamos abrir os nossos olhos para não nos contaminarmos, para não nos enganarmos. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, para que ninguém nos engane, para que ninguém venha nos enganar, para que ninguém venha nos passar uma rasteira e que nós sejamos enganados, que nós não nos venhamos a nos desviar da verdade, porque a verdade, só existe uma verdade, e é Cristo. Jesus Cristo disse em João capítulo 14,
14 do versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, nós precisamos orar sem cessar, como a palavra de Deus diz, nós precisamos perseverar até o fim, como Jesus nos disse, nós precisamos perseverar na nossa busca, na nossa oração, nos jejuns, nós precisamos clamar a Deus, para que Deus venha nos dar discernimento espiritual, para que nós não sejamos enganados, para que nós não nos venhamos a desviar, para que nós não venhamos a seguir seitas demoníacas, para que nós não venhamos a nos desviar da verdade. Só Jesus é a verdade. Irmãos, o espírito do anticristo está pela terra. Todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, nele não está o Espírito de Deus. Ou seja, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne a esta terra, nele não está o Espírito de Deus, mas sim o Espírito do Anticristo sobre a sua vida. Aqueles que negam a Cristo, aqueles que recusam Cristo, aqueles que recusam a palavra de Cristo, aqueles que negam a verdade, porque a verdade ela está em Cristo, a verdade não está do mundo, a verdade não está na pessoa, a verdade está em Deus, na pessoa que é Cristo, a verdade está em Deus. Então, resumindo, já terminando, qual é a diferença entre o falso profeta e o verdadeiro profeta? Irmãos, o verdadeiro profeta, ele agrada a Deus. O verdadeiro profeta, ele agrada a Deus. O falso profeta, ele agrada ao mundo, ele agrada o homem, ele agrada as pessoas. O verdadeiro profeta, ele vai e fala aquilo que Deus quer que ele fale. Aquilo que Deus lhe manda falar, ele fala. Ele fala aquilo que Deus manda falar, aquilo que as pessoas, aquilo que o povo, aquilo que o mundo precisa ouvir. Mas o falso, ele vai falar aquilo que o homem gostaria de ouvir. O falso profeta, ele fala aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que o mundo quer ouvir. O falso profeta, o falso profeta, ele será amado, ele vai ser tratado na terra como um Deus. O falso profeta, ele é tratado pelo homem, pelo mundo, como um verdadeiro Deus. Ele vai ser adorado por todos, ele vai ser querido por todos. Mas o verdadeiro profeta que a luz da Bíblia fala, ele é condenado, esse é caluniado, esse é humilhado, esse é açoitado, esse é preso, esse é rejeitado, esse é castigado, ele é crucificado. E é assim que é o caminho do verdadeiro profeta, aquele que glorifica a Deus, aquele que vem em nome de Deus e aquele que fala em nome de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Então nós temos, por exemplo, o nosso maior exemplo de profeta é Jesus. Ele é o nosso modelo. Jesus, o próprio, confessou que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, como nós vemos do Evangelho de Lucas, do capítulo 4, do versículo 24. Nós temos o maior exemplo, que é Jesus Cristo, que é o nosso mestre, o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso advogado. Nós vemos, e aqui Jesus Cristo, ele nos alerta para isso. Então nós precisamos querer fazer a diferença nesta terra. Então nós precisamos querer ser esses verdadeiros profetas. Falar, professar, pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir, a verdade que precisa ser pregada e não aquilo que as pessoas precisam ouvir. Se nós queremos ser profetas de Deus, se nós queremos ser verdadeiros homens de Deus, então nós não podemos passar a mão do pecado das pessoas, nós não podemos passar a mão no erro, nós não podemos fazer isso, senão nós estamos a partilhar do mesmo pecado, no mesmo erro, e quem faz isso é o falso profeta. Nós temos que ser verdadeiros profetas, verdadeiros homens de Deus, homens que querem fazer a diferença nesta terra. Então, esse caminho para fazer essa diferença, é o verdadeiro caminho da cruz, irmãos. O verdadeiro caminho da cruz, um caminho de provação, um caminho de cravos, um caminho de açoites, um caminho de pedras, de pedradas. Vai ter sim. Claro que muitas vezes nós vamos nos sentir abatidos, muitas das vezes esses caminhos, essa dificuldade vai nos abater sim, mas que nós possamos nos lembrar daquilo que foi dito pela boca de Jesus, aquilo que está escrito na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 9, versículo 2, o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, disse para mim e para ti, disse para todos nós: no mundo
vós passareis por aflições, mas tenham fé e coragem, pois eu venci o mundo. Se nós temos aquele que venceu o mundo, se nós temos aquele que venceu o mundo, se nós cremos naquele que venceu o mundo, se a nossa fé está naquele que venceu o mundo, então nós também venceremos o mundo pela fé nele. Nós venceremos o mundo, porque a palavra de Deus diz, em Cristo nós já somos mais que vencedores pelo aquele que nos amou. Então que o Espírito Santo possa falar a cada coração. E irmãos, que seja um tempo de despertamento, que seja um tempo de despertamento. Deus está nos chamando, Deus quer nos preparados, Deus quer que nós estejamos preparados para o dia da nossa redenção. Então é tempo de nós prepararmos para o dia, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que aquele dia não venha como um ladrão. Irmãos, que nós possamos realmente nos preparar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.